2010, né? Foi um ano bem interessante. Lá na Memorial nós pudemos realizar aí a campanha Unidade. Eu acredito que quem esteve nessa campanha ficou marcado, né? Foi uma campanha muito interessante, muito boa e edificante para toda a igreja, né? Nós tivemos aí várias ações. Quem participou com certeza lembra do dia de lazer que a gente fez, né, lá na chácara, todo mundo junto, né, tem fotos aí que mostram todo mundo lá debaixo de um galpão, né, a gente levou almoço, todo mundo compartilhou lá e tal, foi um dia, teve gincana, certo, todo mundo participando, foi algo bem interessante, algo assim que realmente deixou a nossa igreja unida, né? A gente viveu essa questão de unidade, a gente pôde, né, conviver mais próximos uns dos outros, foi algo bem interessante, edificante, que com certeza marcou todo mundo que viveu naquela época lá em 2010. Em 2010 também a gente teve, né, o início, né, na organização, na verdade, dos embaixadores do rei, né, que foi idealizado e liderado por um bom tempo pelo nosso irmão Fredson, né, trazendo aí trazendo nossos jovens, né, nossos rapazes para estarem aprendendo lições do reino de Deus, disciplina, diversos outros ensinamentos, né, que o Fredson iniciou, né, e passou depois para outras pessoas e que veio realmente trazer diferença também para a vida dos nossos adolescentes, das crianças, né, que estavam saindo aí da idade da infância, indo para a adolescência, pré-adolescência. Muitos hoje que estão na igreja e chegaram aqui através dessa ação dos embaixadores do rei, né, algo que é bastante louvável e que a gente torce que sempre dê certo, né? Que mais igrejas consigam implantar um projeto como esse, porque é uma ferramenta de estar retendo esses adolescentes. É uma idade bem difícil, né? Complicada, e aí essa é uma ótima técnica, uma ótima forma de deixar esses adolescentes dentro da igreja, aprendendo das coisas do Senhor, certo? E se firmando cada vez mais no caminho dele. 2011, né? 2011 foi um ano bem digamos assim, diferenciado, né? A gente teve aí uma grande separação, nós passamos aí cerca de 10 anos com o pastor Milton Monte, né? E lá no início do ano, salvo engano, acho que foi em fevereiro, mais ou menos, fevereiro, março, o pastor Milton, né, pede demissão da igreja para estar servindo a partir de então na Convenção Batista, né? E aí acredito que grande parte das pessoas foi pega realmente de surpresa, né? Foi uma assembleia bem diferenciada, muito choro e tudo mais, porque era algo que a gente realmente não estava assim preparado nem esperando, né? A gente estava num ritmo muito bom, a igreja estava em crescimento, a gente tinha vários eventos, tinha notabilidade na igreja, na cidade, né, na verdade, e aí a gente passou por esse momento, foi um pouco assim conturbado, mas Deus já estava preparando um novo pastor, né? Foi mais ou menos na mesma época, foi junto quase, né? A questão da saída do pastor Milton e a chegada do nosso pastor Marcos, né? Foi tudo ali lá em 2011, então a gente acredita, nem me lembro direito se a gente passou um tempo assim, sem pastor efetivamente, porque foi muito próximo mesmo a saída de um e a chegada do outro, até porque antes, né, da saída do pastor Milton, a gente já conversava da possibilidade de existirem 2 pastores na igreja, né? Então a gente já estava conversando com o pastor Marcos enquanto igreja, tínhamos recebido ele enquanto conselho administrativo e tal, então a gente teve essa mudança, digamos assim, essa sacudida, né? Foi um ano marcante nesse sentido, porque a gente, né, sai de um estilo, digamos assim, e vai para um outro. A gente teve que promover algumas alterações, algumas mudanças em segmentos da igreja, logicamente para melhor, com certeza, para estar sempre crescendo, né, tendo esse crescimento espiritual dentro da nossa igreja. Em 2012, a gente concretizou um sonho que era antigo. A gente já realizava o encontro de jovens com Cristo, né? Aqui na região a gente tinha também o encontro de casais com Cristo, mas nós tínhamos o desejo de fazer o encontro de amigos com Cristo.
né? Nós tínhamos aí um grupo de jovens que era abarcado aí pelo EJC até 30, 35 anos, se eu não estiver enganado. Nós tínhamos os casais, que eram aquelas pessoas casadas, mas aí nós tínhamos uma lacuna, né, de pessoas que não tinham a oportunidade mais de participar de um EJC e não estavam num relacionamento, ou já tinham cessado um relacionamento, não podiam mais ir para o ECC. Mas eram pessoas que precisavam ser alcançadas, que precisavam de uma ferramenta diferente, né, para a gente poder chegar até elas, e a gente tinha esse sonho, né? Tínhamos falado com várias pessoas, né, até o pastor Sérgio, quem participa da JC sabe, conhece, o pastor Sérgio, do tempo que ele era lá do Recife, ele já articulava lá, tentava trazer as coisas. E aí em 2012 a gente resolveu fazer as nossas adaptações e começar a colocar isso em prática. E o resultado foi realmente um sucesso, né? A gente teve aí um grande número de pessoas participando, né? Fizemos todas as adaptações necessárias, né, de um EJC e de um ECC para poder colocar isso em prática, e foi uma experiência muito boa. A gente, se você perguntar, né, a gente teve diversos depoimentos de pessoas que participaram, tiveram essa experiência e chegaram a dizer: olha, sempre que tiver EAC eu quero trabalhar, porque por mais que a gente já tivesse não sei quantos anos aí de EJC, já tivesse experiência com o ECC, mas foi uma experiência diferente, né? Foram vidas diferentes, histórias diferentes, foram coisas que a gente conseguiu realmente promover mudança na vida das pessoas. Foi uma experiência muito, muito boa e muito marcante, realmente. É algo que hoje a gente já não faz mais, né, JC, mas eu acredito que se um dia a gente dissesse vamos fazer o EAC de novo, eu acho que eu topava, porque foi realmente algo muito impactante. Quem viveu sabe que isso é muito importante, foi muito bom. A Mega Trans de 2012, ela foi assim algo bem impactante, né? Nós tivemos aí lá na região de União, né, brasileira, nós tivemos essa, salvo engano, foi uma semana totalmente voltada para isso, né? Grandes atividades de evangelismo. A gente pôde colocar muita gente, né, nos caminhos do Senhor realmente. A gente viu que teve um impacto, que foi relevante, né? Inclusive foi um ano que a gente também realizou a campanha dos 100 dias de oração. Então foi realmente tudo voltado para o evangelismo, para o ser missionário, para a visão missionária que a nossa igreja tem desde a sua constituição. Foi um ano que fez essa diferença nesse intuito, que a gente passou realmente esses 100 dias orando, além a gente já tinha o costume, né, de fazer as semanas de oração ininterruptas, né? Cada hora, toda hora tinha um irmão orando, né, lá na igreja pelos motivos que eram colocados, e aí a gente resolveu fazer essa campanha de 100 dias de oração, de interceder pelos motivos da nossa igreja, dos nossos irmãos, da nossa cidade, certo? Então a gente conseguiu pegar e colocar bastante em prática a nossa visão missionária, a forma, né, de fazer missões que a gente sempre buscou realizar. Foi muito, muito bom realmente. O Bem-vindo à Família foi assim um evento realmente bem diferente, né, diferenciado em 2013. Uma oportunidade que a gente teve realmente de fazer com que as pessoas que estavam chegando na igreja, né, elas conhecessem realmente como é que funcionava a nossa igreja. Foi um evento inovador, certo, né? Idealizado aí pelo nosso pastor, então pastor Marcos, na época, a gente poder mostrar, né, em várias salas, em vários momentos, numa programação, quase o dia todo, né, como é que funcionava a nossa igreja, como é que estava organizado, a questão dos ministérios, pequenos grupos, um pouco da nossa história. E o Bem-vindo à Família veio para realmente dar um pouco mais disso para quem estava chegando na igreja. Quem está mais antigo, há mais tempo, tem esse sentimento, mas quem está chegando agora precisa avivar cada vez mais ele. Então o Bem-vindo à Família eu acho que realmente fez uma diferença nesse sentido, né? E aí nesse ano de 2013 também a gente teve o início de duas congregações, né? Uma um pouco mais no início, né, que foi lá no Novo Tempo, que hoje está lá com o nosso querido pastor Batista, e outra mais para o finalzinho do ano, que foi a do Júlio Almeida, né? O Júlio Almeida, que começou a estar lá com o nosso irmão Fred, né? Começou bem
na casa, né, do Fredson. Hoje em dia a gente tem já um terreno para construir o templo lá da igreja. A gente já fez grandes progressos, graças a Deus, com a ajuda do Senhor, e que a gente tem uma expectativa aí de que se torne igreja logo, né, para que a gente possa estar se multiplicando e até mesmo voltando a atenção para outros pontos, outros locais que a gente precisa estar levando a palavra de Deus. Mas desde lá de 2013 a gente está com esses trabalhos que vem crescendo, vem levando a palavra de Deus cada dia a mais pessoas, e é o que deixa a gente sempre feliz quando vê notícias boas, quando vê os irmãos dessas congregações aqui na igreja também. A gente, quando pode ir lá também, dar um apoio, dar uma ajuda. Isso foi muito importante, né? Tem sido muito importante na nossa vida, as nossas congregações, né? Os nossos braços, onde a gente tem um pouco mais de dificuldade de chegar, eles estão lá para prestar esse apoio. 2014 foi o ano dos eventos, né? A gente colocou aí na cabeça que íamos fazer os 3 encontros no ano: EJC, EAC e ECC. Então botamos a cara mesmo e fomos em frente para fazer os 3 encontros, e deu certo, né? E a gente estava muito preocupado no início, porque só do EJC para o EAC a diferença foi de 1 mês, se eu não estiver enganado. Então, foi bem corrido mesmo. Foi um ano que a gente botou, né, para fazer. Foi bem puxado, a gente contou muito, né? E graças a Deus a gente sempre pôde contar com vários irmãos lá de Teresina, de outras igrejas, que estavam sempre apoiando, que topavam, né, pegar uma equipe para coordenar, que topavam ficar lá esses 3 dias, o tempo todo lá dentro da igreja, né, os momentos de preparação, o próprio dia, né, do encontro, a sexta, sábado, domingo, né? E aí a gente conseguiu realizar os 3 encontros no ano, né? E além disso, né, 2014, para mim especificamente, né, foi um ano bem marcante também. A gente passou por algumas outras dificuldades, né, enquanto igreja também, né, alguns problemas. Foi também, né, nesse ano que nós recebemos, né, o nosso pastor Ramon Torres, que está aí com a gente até hoje. Foi um momento assim, de alegria, mas nós também tivemos momentos aí um pouco mais difíceis, né, por uma questão de ausência dos demais, né. Eu tive que assumir por alguns dias o cargo até de presidente da igreja, né? Nunca imaginei, né, de segundo secretário passar para o cargo, né, ocupar o cargo de presidente por alguns dias, né, por a questão da ausência dos demais que estavam na ordem hierárquica antes de mim. Mas no finalzinho do ano a gente teve um pouco de conturbações, mas graças a Deus, Deus sempre esteve cuidando da gente, né? Ele sempre esteve junto, sempre nos orientou, sempre nos guiou, e assim, logo a gente conseguiu se recuperar, digamos assim, desse baque, né? Foram momentos realmente pesados, momentos que a gente viveu, mas que a gente sabe que são necessários para o crescimento de todas as pessoas. A gente não conhece todos os planos de Deus, mas sabe que aquilo que acontece é com a permissão dele, e sempre vai servir para a gente crescer, sempre vai servir para a gente amadurecer, para a gente conseguir, né, ter mais entendimento, mais conhecimento, né, com o Senhor, mais intimidade inclusive com o Senhor, saber discernir várias coisas, né? E serviu realmente para o nosso crescimento. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui comemorando 25 anos, né, dessa história linda que nós temos enquanto igreja, sempre sendo, né, uma igreja missionária, relevante para a sua comunidade e sempre proporcionando para os seus membros, né, comunhão, consolo e conhecimento.